Olá, pessoal! Hoje vamos dar início então às nossas aulas sobre materiais poliméricos. E lembrando os tópicos das primeiras aulas. Então, na primeira fiz uma definição do que são os polímeros, apresentei algumas classificações, apresentei os tipos de reações de polimerização, quantidades de monômeros, eu apresentei os homopolímeros e os copolímeros, e também os tipos de cadeia. Já na segunda aula falei sobre a morfologia, então o estado amorfo e cristalino, e as temperaturas que estão associadas a essas morfologias. Numa aula posterior vou trazer mais informações sobre esse tópico, que é fundamental para a gente entender estrutura e propriedade de polímeros. E apresentei, por fim, o comportamento mecânico, Dividi em plásticos, elastômeros e fibras. Hoje a gente vai então para a terceira aula, onde a gente vai falar sobre massa molar, distribuição, vai falar sobre pura dispersão e grau de polimerização. Esse tópico ele vem a ser muito importante porque também muitas das características que os polímeros apresentam é justamente em função dessa massa molar que é tão diferente quando a gente compara com outros materiais. Então, entrando no tópico da aula, massa molar, tá? A massa de um mol de moléculas. Isso é a primeira coisa que a gente precisa considerar. Então, no caso dos polímeros, que diferencia ele de tantos outros materiais e tantas outras moléculas que a gente conhece, moléculas simples, é que eles não vão apresentar todos o mesmo tamanho de moléculas, ou o mesmo tamanho de cadeias. Ou seja, em um mol de moléculas vai haver uma distribuição de valores de massa, certo? Então, uma definição bem direta é: massa molar de um polímero corresponde a um valor médio de massa molar. Por que se obtém um valor médio, a partir de diferentes tamanhos de cadeia? Dependendo das condições reacionais em que aquelas reações de polimerização, que eu brevemente mostrei para vocês, acontecem. Então, dependendo da temperatura, da pressão, do catalisador utilizado, do tempo da reação, diferentes tamanhos de cadeias vão ser formados. O que acontece? Então, trouxe um exemplo aqui baseado em clips, tá? Que normalmente é o que ajuda o pessoal a entender bastante. A gente pode considerar que cada clipe é um monômero. Depois do processo de reação, da polimerização, esses clipes eles ficam unidos uns aos outros. E cada clipe, que antes era um monômero, passa a ser agora um mero, ou seja, aquela unidade que sempre se repete na cadeia. Então, trouxe como exemplo aqui os clipes, de fato. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia que tem 12 unidades de repetição. No mesmo reator, outra cadeia foi feita com um tamanho de 10 unidades de repetição. A reação continua ocorrendo, eu vou encontrar cadeias que vão encontrar 7 monômeros de repetição, certo? E por fim, o último exemplo, uma cadeia menor com 5 unidades de repetição. Então, para a gente poder determinar qual é o valor da massa molar de um determinado polímero, a gente precisa levar em consideração esses diferentes tamanhos. E o que acontece quando a gente tem diferentes valores de uma determinada amostra? A gente precisa ir atrás de um valor médio, certo? Então, é assim que esse cálculo é feito, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, quais são as consequências de haver esses diferentes tamanhos de cadeia? Vai influenciar diretamente nas propriedades que o polímero vai apresentar. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Índice de fluidez, o quanto que o material flui depois de aplicado uma determinada temperatura, resistência à tensão, ductibilidade, força de adesão, módulo elástico, dureza, resistência ao impacto, tenacidade, tempo de cura, tempo de relaxação no elastômero, todas essas propriedades e outras, são várias, aqui eu só trouxe algumas, vão estar relacionadas justamente ao valor médio de massa molar que aquele polímero vai apresentar. Tá? Quanto maior a massa molar, mais resistente mecanicamente esse polímero é, e também, como nem tudo são flores, mais dificuldades vai ocorrer no processamento desse material. Tá? Lembrem que eu tinha falado para vocês na última aula, a gente tem cadeias poliméricas, certo? Cadeias de diferentes tamanhos. As cadeias, elas se aproximam. Quanto maior for o tamanho da cadeia, maior vai ser a interação entre elas. E à medida que a gente vai fornecendo temperatura, elas vão se movimentando uma em relação às outras. Quanto maior é essa interação devido ao tamanho, mais energia, mais temperatura a gente precisa fornecer para que esse deslizamento possa ocorrer.
se eu tenho uma cadeia de tamanho menor, eu forneço temperatura, eu vou precisar quebrar menos interações, afinal de contas essa cadeia aqui tem um tamanho menor, certo? Então, outro fator, né, a massa molar ótima para um determinado material vai depender da sua estrutura química e também da aplicação a qual esse material se destina. Então, são inúmeros fatores que nos ajudam a determinar qual é o polímero que vai ser adequado para uma determinada situação. Para isso, a gente precisa conhecer a estrutura química, então saber quais são os grupos funcionais que estão presentes nessas moléculas, nessas cadeias poliméricas, e a gente precisa saber também qual é a massa molar média que elas vão apresentar. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Aí eu gosto de trazer esse paralelo, né? Sempre lembrando que, em função desses diferentes tamanhos de cadeia, diferente de como a gente faz para moléculas simples ou para substâncias compostas, tá? A gente não pode simplesmente fazer o cálculo direto do somatório das massas atômicas dos elementos químicos envolvidos. Por exemplo, se a gente tiver o CO2, né, o ar que a gente expira na nossa respiração, a gente vai ter oxigênio, né, 2 átomos, e um átomo de carbono. No somatório, a gente vai ter 44 gramas por mol. Uma molécula simples, a gente faz essa conta direto. A água, né, 2 hidrogênios e um oxigênio, massa molar 18 gramas por mol. Então, fica simples, a gente faz simplesmente o somatório das massas dos átomos envolvidos, e como todas as moléculas de água, né, ou de CO2 em um determinado sistema são a mesma, a gente consegue fazer e dizer a massa molar de tal substância é essa. Para polímeros, em função desses diferentes tamanhos de cadeia, a gente não pode fazer isso. Tá? Então, como é que é feito esse cálculo de massa molar? A gente vai fazer um cálculo baseado, então, nas médias, e dependendo de como a gente faz esse cálculo, a gente tem diferentes médias. Então, a gente tem a massa molar numérica média, que é a mais simples de ser feita, que é, então, Mn, né, é representado por esse símbolo, é o somatório de Ni vezes Mi sobre Ni. Então, onde Ni é o número de moléculas que vão possuir uma massa Mi de cadeia, certo? O outro cálculo que a gente pode fazer, que acabam sendo os cálculos mais simples e os cálculos utilizados, então, para polímeros comerciais, tá? A massa molar ponderada média, ou massa média ponderal. Depende da bibliografia, vocês vão achar formas diferentes de serem ditas. Ela acaba sendo representada por MW, aonde isso quer dizer que é o somatório de WI vezes MI, ou NI vezes MI ao quadrado dividido por NI vezes MI. O que essas letras querem dizer? MI quer dizer a massa molar da cadeia, aí isso está diretamente relacionado ao mero, né? Ou seja, a gente tem que conhecer qual é o monômero que dá origem a esse polímero, e a partir daí, conhecendo o monômero, a gente pode determinar qual que é o mero, e a partir do mero, sabendo qual é a massa dele, a gente consegue determinar que aquela massa nunca muda, que vai mudar o tamanho da cadeia na qual ele se encontra. N, então, o número de cadeias que eu tenho com essa determinada massa. E aqui importante, W é a fração em massa do total de moléculas que possuem massa Mi. Tá? O que acontece? Né? O que acaba sendo, vocês vão ver em diversos lugares, é observar o resultado de massa molar através desse gráfico aqui, onde a gente vai ter peso molecular em função do número de moléculas presentes naquele polímero que foi sintetizado em reator. Então aqui a gente encontra essas duas médias calculadas, sendo que sempre Mn vai ser um valor menor do que Mw. E vocês levem em consideração sempre que, quando a gente considera Mw, a gente está levando esse fator de Mi ao quadrado. Na prática, o que isso quer dizer? Que moléculas com tamanhos de cadeias maiores são levadas mais em consideração do que aquelas moléculas que têm cadeias menores. Então, o valor de Mw sempre vai ser superior ao valor de Me. Tá? Tendo determinado esses dois valores de média por esses dois cálculos, a gente pode obter o índice de polidispersão. E que vem a ser esse índice? Para nós é uma informação muito importante. Né? A partir então da relação entre a massa molar numérica média e a massa molar ponderada média. Então, sempre relembrando,
MW sempre maior do que MN. Isso significa que esse valor de dispersão, esse índice, sempre vai ser superior à unidade. Ele sempre vai ser superior a 1. Então, quanto mais variados forem os tamanhos das moléculas, maior vai ser a polidispersão. O que isso quer dizer? Se os valores forem muito acima do valor de 1, quer dizer que a gente tem tamanhos de cadeias muito variados. Tá? Se o tamanho das cadeias são próximos, quer dizer que o valor do índice de polidispersão é muito mais próximo de 1. Certo? Então, se a gente for olhar no gráfico, quanto mais perto o valor de MW for de MN, quer dizer que essa distribuição de curva, que a gente chama de distribuição de peso molecular, ela acaba sendo mais estreita. Ou seja, a gente vai ter cadeias com tamanhos mais próximos entre si. Quanto mais larga for essa distribuição, quer dizer que a gente tem cadeias com tamanhos muito variados. Aí aqui eu também trouxe um gráfico para ajudar a gente a visualizar melhor isso. Então, essa curva pontilhada que a gente tem MW sobre MN, aproximadamente 1,2. Vocês podem ver que essa pontilhadinha ela é mais estreita do que essa linha contínua, aonde o índice de polidispersão é de 2,5. Tá? Então, índice de polidispersão maior quer dizer que o valor de MW é maior, porque as cadeias com pesos moleculares, com tamanhos de cadeia maiores, acabam sendo mais contabilizadas nesse cálculo. E aqui a gente vai ter um terceiro caso, onde a gente tem uma curva aqui e outra curva logo na sequência. O que acontece? Um polímero pode apresentar uma distribuição dupla de peso de massa molar. O que isso quer dizer? Que tem uma distribuição do tipo bimodal. Tem tantas moléculas com esse tamanho e tantas moléculas com esse outro tamanho, essa distribuição de tamanhos, que eles acabam fornecendo dois valores. Tá? Aqui eu gosto de mostrar esse exemplo, tá? Dependendo por exemplo, aqui na primeira curva. A gente tem catalisadores do tipo metalocênicos e catalisadores do tipo Ziegler-Natta. Então, quando a gente varia só o tipo de catalisador, né, aquele que reduz a energia de ativação para que aquela reação aconteça, o que a gente tem? Um catalisador do tipo Ziegler-Natta faz com que a curva seja mais larga de distribuição, ou seja, o tamanho das cadeias produzidas elas são mais variadas. Se eu aplico um outro tipo de catalisador do tipo metalocênico, vocês podem ver que a curva já é mais estreita, ou seja, o tamanho das cadeias formadas acabam ficando mais próximos. Tá? E aqui eu trago como exemplo o próprio tamanho das cadeias formadas. Tá? Então, com o catalisador Ziegler-Natta, a gente vai ter uma larga distribuição de peso molecular. Então, a gente pode ver diferentes tamanhos de cadeia aqui. Uma cadeia média, uma cadeia pequena, uma cadeia maior. Utilizando o catalisador metalocênico, a gente consegue ver que as cadeias aproximadamente têm valores muito próximos. Tá? Aí aqui eu trago também algumas terminologias para os diferentes tipos de polidispersão que os polímeros vão apresentar. Então, monodispersa quer dizer que todas as cadeias presentes ali elas vão ter um tamanho muito próximo, tá? Então, de unidades repetitivas, vou ter cadeias com, por exemplo, 10 meros, 11, 12, 9, valores muito próximos. Aqui eu tenho uma curva do tipo polidisperso, ou seja, aqui vocês podem ver que ela é bem larga, né, a distribuição dela. Então, eu tenho algumas moléculas com tamanhos menores de cadeias, algumas com tamanhos maiores, e aqui a gente vê que tem poucas moléculas com tamanhos maiores ainda com relação ao tamanho da cadeia. A gente vai chamar de uma distribuição polidispersa. Aqui a gente vai ter uma distribuição então, do tipo monomodal, ou seja, o polímero vai apresentar apenas um tipo de polidispersão. Aqui eu tinha mostrado também a polidispersa bimodal, então dois picos com relação à massa molar. Então esse polímero vai ter um comportamento para um determinado tipo de molécula, tendo um valor médio de massa molar, e para um outro grupo vai ter uma outra média de massa molar. E também pode apresentar, dependendo né, tudo isso, claro, sempre vai depender do tipo de aplicação. Qual que é a melhor aqui? É melhor usar a dispersão monodispersa, melhor a polidispersa? Tudo sempre vai depender do tipo de aplicação do material.
Quanto mais a gente mexe num determinado tamanho de molécula, a gente está melhorando alguma coisa, mas a gente pode estar piorando em outro ponto. Então, tem que ter sempre um balanço para saber o que a gente quer e aí saber qual é a temperatura que tem que ser empregada, qual é o catalisador, certo? Qual é a condição reacional. Por fim, eu quero mostrar para vocês com relação ao grau de polimerização. Nas outras aulas já tinha comentado, né? O grau de polimerização vem a ser esse Nzinho aqui, onde a bolinha saiu do lugar. Mas aqui está representando o N. Então, que quantas vezes a unidade repetitiva se repete, quantas vezes a gente tem, quantos meros a gente tem presente numa cadeia, tá? Trouxe como exemplo aqui, né, o mero do polietileno e o do policloreto de vinilo, tá? Então, no caso do polietileno, CHH, CHH. PVC, CHH, CH e o cloro, tá? Então, unidade que ambos se repetem, tá? Então, grau de polimerização é a quantidade de meros existentes na cadeia polimérica. Nos polímeros, o valor de N normalmente é superior a 10.000, que é onde a gente consegue ter ainda, começa a já ter algumas propriedades que a gente pode achar aplicação para esses polímeros. Por exemplo, né, na molécula do PVC é constituída da repetição de 10.000 ou mais unidades de cloreto de vinilo. Então, para o PVC ter alguma aplicação prática, no mínimo 10.000 meros as cadeias precisam apresentar para que tenha alguma aplicação. Como é que é calculado esse grau de polimerização? Então, a gente pode ter dois cálculos baseados na massa média ponderal, na massa molar média, desculpa, e na massa molar média ponderal. Então, Mn sobre M, onde M é a massa molar do monômero, tá? Massa molar do monômero, que no caso aqui, se a gente for contabilizar a do polietileno, tá? 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio, a gente tem 28 gramas por mol. E o valor de Mn que foi determinado, que pode ser determinado, na verdade, por diversas técnicas experimentais. Vou apresentar a principal para vocês. Então, a gente sabe aqui qual é o valor do grau de polimerização de um determinado polímero. Tá? Então, a gente sabe quantas unidades repetitivas, em média, aquelas cadeias vão apresentar. Então, dependendo do grau de polimerização, né, quanto maior ele for, quer dizer que a gente consegue melhores propriedades mecânicas, quer dizer que a gente tem cadeias com tamanhos maiores. Sempre lembrem, né, quanto maior for o tamanho da cadeia, maior a interação entre elas. Então, quanto maior essa interação, mais força, mais temperatura a gente precisa fornecer para conseguir separar essas cadeias, certo? E, em contrapartida, como eu tinha falado no início da aula, a gente tem um aumento da viscosidade de fluxo. Ou seja, de novo, cadeias interagindo mais, preciso fornecer muito mais energia para conseguir separar elas. Então, dependendo do tipo de processamento que a gente estiver aplicando, é mais gastos em termos de energia que a gente precisa fornecer para aquele material passar do estado sólido, passar para o estado fundido, o estado pastoso. Tá? Aí que eu trouxe só por curiosidade também tipos de massas molares médias, né? Uma massa molar muito baixa tem propriedades mecânicas mais pobres. Uma massa molar muito alta, difícil processamento. E uma massa molecular ótima, por exemplo, para polímeros vinílicos de 10 a 5 a 10 a 6 gramas por mol. E para polímeros contendo grupos funcionais polares, como as poliamidas e os poliéteres, no caso nylon e PET, a gente pode pegar como exemplo, já tem um valor de massa molar bem menor, de 15 a 20 mil, já se consegue uma aplicação favorável para esses materiais. E tudo isso está em função justamente da presença dos grupos funcionais polares, que geram todas aquelas interações químicas que são mais fortes e acabam fornecendo essas características de materiais melhores para esses polímeros, certo? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês uma das principais técnicas que são empregadas então para a obtenção da massa molar de polímeros. Normalmente se utiliza então essa técnica de cromatografia de permeação em gel, que é chamada de GPC. O que acontece? Por exemplo, os polímeros que são produzidos no polo petroquímico, lá eles têm essas colunas cromatográficas que fazem essas análises. O que acontece? Normalmente pessoas que trabalham com síntese de polímeros, que fazem, por exemplo, as suas dissertações, as suas teses, e as pessoas sintetizam o polímero, eles também precisam passar por esse equipamento para saber se aquilo que eles sintetizaram, que não são condições já ótimas, né,
saber qual é a massa molar que eles obtiveram para aquele polímero. Porque dependendo, né, da massa que é obtida, se ela não é suficiente, tem que mexer em todas as condições de reação para conseguir alterar essa massa até chegar num ponto ótimo que a pessoa possa utilizar para aquela determinada aplicação, certo? Como é que vai funcionar esse equipamento de EPC? Ele tem diferentes colunas, tá? E ele vai ter caminhos tortuosos, tá? O que vai acontecer? Por esses caminhos tortuosos, algumas moléculas vão conseguir passar, outras não. E isso tudo vai depender das moléculas passarem ou não, vai depender do tamanho que elas têm. Então, cadeias com tamanhos muito grandes não conseguem entrar aqui. O tamanho não fecha, então ela não entra, ela acaba passando direto. Então, lá no detector, essas moléculas de tamanho maior chegam primeiro. As moléculas de tamanho intermediário, elas conseguem entrar em alguns orifícios, em outros não também, né? Ocorre variação nesses tamanhos, esses poros que essas colunas vão apresentar. Tamanho intermediário vai chegar um pouco de tempo depois. Já moléculas com tamanhos de cadeia menores, que vão ficar nesses poros, nesses interstícios dessas colunas, elas acabam chegando depois, certo? Então, aí se faz toda uma análise com relação a esses diferentes tempos de eluição que a gente chama em cromatografia. E a partir disso se faz o cálculo para se determinar qual que é o peso médio, a massa molar média ou a massa molar ponderal média daquele determinado polímero. Tá? E claro que precisa levar em consideração, são detalhes que eu não quero entrar em. Não quero discutir com vocês, porque acho que não vem o caso. Tem que se levar vários fatores com relação às características que o polímero apresenta. E além disso, ele precisa ser solúvel em um determinado solvente, né, justamente para que ele consiga eluir sobre essas colunas. Tá? Então, aqui era o que eu estava falando. Moléculas grandes não conseguem passar, então elas são excluídas e acabam passando direto. Moléculas de tamanho intermediário, em alguns pontos elas entram, outros não. E as moléculas pequenas ficam mais retidas, chegando depois. Então, o que o equipamento vai ler são essas diferentes curvas com os diferentes tamanhos que essas cadeias vão apresentar. Tá? O princípio, rapidamente, só para falar alguma coisa, né, envolve a separação do polímero a ser analisado em um número muito grande de frações com diferentes massas molares. A separação ocorre quando a solução do polímero é bombeada através de uma coluna recheada com gel poroso, tá? um material específico para isso. E no caso são esferas de poliestireno copolimerizado com divinilbenzeno, tá? E ligações cruzadas. Então, é um material típico para uma coluna cromatográfica. E possui, então, porosidades de dimensões conhecidas. Outro fator que precisa ser levado em consideração para se chegar a qual é o tamanho médio que aquelas cadeias vão apresentar. Certo? Então tá. Pessoal, a aula de hoje era isso. Vejo vocês numa próxima. Muito obrigada.